somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Cada um ore a Deus nesta hora, pedindo mais a sua presença, porque somos necessitados, somos necessitados dos seus atributos. Clame por Ele então, para que o Jesus Cristo, que cura, possa estar presente, que possa manifestar o seu dom de cura, para aquele que ainda não é salvo, possa nesta manhã manifestar a salvação e a pessoa abrir a mente, o coração, aceitando-a. Também possa manifestar o seu atributo de ensinador, seu atributo de exortador, corrigindo, orientando, de perdoador, manifestando o poder do seu sangue, que nos limpa de todos os pecados e nos purifica. Abençoa-nos, Senhor, nesta bela manhã que o Senhor nos deu, para estarmos em sua casa, te adorar, ouvir a sua palavra. Abençoe também as igrejas, irmãos, conosco pela internet. Nós rogamos tudo no nome do precioso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por esse Deus que nos ajuda, que nos cura, que nos liberta, nos salva, nos anima, nos corrige. Esse é o Deus, né? É o Deus que nós cremos. Amém? Todos vocês presentes aqui nesta manhã. E enquanto nós vamos aqui dar boas-vindas aos irmãos pela internet, as crianças aqui presentes, pode vir até a frente para ter o momento da participação de vocês, para ler a Bíblia, um parágrafo, um destaque, cantar, né? Alguém ajuda, por favor, com o microfone, como Samuel. Deus abençoe as igrejas conosco em Ourinhos. Deus abençoe a igreja que está em Óleo, a igreja que está em Botucatu
e a igreja que está em Lençóis Paulista. Deus abençoe vocês aí. Também, né, famílias. Aí em Lençóis Paulista, irmão Rubens, irmã Mandileia, Davi. Em Jaú, irmão Ayrton Moreira. Em Pardinho, irmão Josafá e irmã Terezinha. Em Jaú, irmão João e irmã Romilda Moreira. A irmã Dinalva em Agudos, justifica a sua ausência, né? E irmão Lucas, a irmã Thalita, irmão Levi, no Rio de Janeiro. A irmã Aldete dá ao médico, justifica a sua ausência por motivo de saúde. Irmão Eliseu, irmã Adriana, irmão João Vitor em Agudos. Irmão Jair e família Santa Cruz do Rio Pardo. Irmã Fátima e irmã Ana Beatriz em Agudos, irmã Marina em Pardinho. Irmã Thaís, irmão Tom em Agudos, irmão Márcio e família em Jaú, irmão José Ferreira e família em São Manuel, irmão Ayrton Andrade e família em Agudos, irmão Udley em Monte Verde Paulista. Deus abençoe todos vocês. Vamos então aí com as crianças. 2 Pedro 3,3. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardaremos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Salmos, capítulo 6, versículo 4. Porque eu, ó Senhor teu Deus, te toma pela tua mão direita, eu te digo, não temas que eu te ajudo. Isaías 41, versículo 13. Amém. Mateus 11, versículo 3. A dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele livro livre salva e prega sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, capítulo 6, versículo 27. Salmos 18, versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouvi a minha voz aos seus ouvidos. Chegou o meu clamor perante a sua face. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Deus é amor. Deus é amor. Amém. Alguém vai cantar? Irmã Júlia? Deus abençoe então a participação de vocês, né?
Amém. Deus abençoe, né? Todos os jovenzinhos que participaram. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe as pessoas conosco nesta manhã que nos visitam. Já são pessoas que são conhecidas da igreja, né? Irmão Augusto, a família conosco, já são conhecidos, né? Pais da Mameire, família dela. Deus abençoe todos vocês. Temos irmãos de Ourinhos, quer dizer, lá de Salto Grande, congrega Ourinhos, Espírito Santo Turvo, irmãos de Agudos, São Paulo, né? A filha Priscila, conosco aqui nesta manhã. Tem Bauru, tem irmãos de Bauru também. Deus abençoe, né? Todos vocês. Nós formamos esta unidade, né? Visível e invisível. Nós já recebemos o comunicado essa semana. Recebi um e-mail lá da Unesp, e eles confirmando, né, a data que estará disponível para nós lá o recinto, para sediarmos o encontro regional de 2016 de junho. Nós demos 2 datas para eles, 2 finais de semana, e eles nos deram um retorno, né? 24, 25 e 26 de junho. Então agora iremos tomar mais providências, né? Eles, final do ano agora, sai de férias, né? Volta só em fevereiro. Então, mas a princípio já está previamente marcada essa data, 24, 25 e 26 de junho de 2016, o mesmo local do encontro anterior, lá no Guilhermão. Então, está modificado lá agora, era aberto, agora está fechado, forrado com ar, né? Climatizador, fizeram uma grande melhoria lá. Então, nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando neste propósito, né? Amém? Então, desde já, vocês vão orando. Os diáconos aí que tem um destaque, por favor, venham até a frente aqui para dar o destaque. Enquanto isso, vou falando mais alguma coisinha. Hoje à noite, então, nós teremos o nosso culto especial. É a partir das 18 horas, né? 1 hora mais cedo. Foi isso combinado, né? Para ficar mais fácil para os irmãos voltarem, aqueles que vêm um pouquinho mais de mais longe. Então, a partir das 18 horas, teremos esse culto especial, companheirismo com a mocidade, com toda a igreja, irmãos de toda a região, e vocês também, né, que estão nos vendo e nos ouvindo, estão convidados para estar conosco, a partir das 18 horas. 18 horas, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui. Então vamos, meu João. Bom dia, irmãos. Vou ler parte do versículo 8, né, dessa mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja. Alguém me disse, há não muito tempo, disse: irmão Branham, você crê na santidade? Eu disse: sim, Senhor. Sem ela ninguém pode ver a Deus. Eu disse: mas não na minha santidade, porque não tenho nenhuma. Eu creio na santidade dele, vem? Algo que ele tem feito, e é nisso que descanso minhas esperanças. Não sobre os meus próprios méritos, eu não tenho nenhum, eu descanso em seus méritos, tendo esta segurança, como ele me ama, e eu o amo, e a coisa inteira se torna um caso de amor. Vem? Amém. Deus abençoe, né? Irmão João, irmão Luiz,
Bom dia a todos. Eu vou ler na Santa Escritura, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14 e 15. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus abençoe. Amém. Bom, Milton. Deus continua abençoando a todos. Eu vou ler a mensagem de adoção, mistério predestinado de sua vontade. Parágrafo 104. Assim diz o Senhor, isto tomará o amor perfeito para te colocar... Fala mais perto do microfone, por favor. Comece de novo. Assim diz o Senhor, isto tomará o amor perfeito para te colocar naquele lugar, pois isto é tudo o que havia lá. Não importa quantas demonstrações religiosas, quantas boas ações você tenha feito, ou seja, o que for que você tenha feito, aquilo não tomará nada naquele dia. O que tomará será o amor perfeito. Então, seja o que for que você faça, colocam de lado tudo mais, até que você esteja cheio do amor de Deus, até que você possa amar aqueles que te odeiam. Amém? Sem este amor divino, ninguém entra lá, que é o amor perfeito. Podemos ter todo o conhecimento da mensagem da Bíblia na cabeça. Ficaremos aqui. Nós temos que lutar por isto. E é uma das partes mais difíceis, né? É o amar o inimigo, bem dizer o te maldice. É o exercício. Você professa de boca, mas você tem que praticar isso quando surge a circunstância. Amar o inimigo, bem dizer o que te maldiz. O amor divino é o passaporte, né? A mensagem de irmã Brana completa é esse amor divino. Ela veio para isso, para colocar isso em nós. É Cristo. Sendo a última era da igreja, tudo que é Cristo está sendo despejado em nós. Mas não na cabeça, né? No conhecimento dos nossos corações. A ponto que você não consegue, quando Deus toma parte, domínio, não quer dizer que não tomou parte, não está dominando, mais ainda, você às vezes até pode querer, né? Odiar, mas você não vai conseguir mais, você não consegue. Tem coisas que já tomou conta em nossas vidas que você não consegue mais fazer aquilo. O errado porque o certo tomou lugar. Amém? Então isto é para isso que estamos lutando. E a nossa vigília terá um tema semelhante à anterior. Foi amor divino. E esta será um caminho mais excelente. A caridade, né? 1 Coríntios 12, 31 e o capítulo 13, falando também do amor divino. E, como eu disse, vocês que têm os hinos, vocês que cantam, vocês que tocam, por favor, tragam, né, os hinos, suas sugestões, para nós fazermos um compêndio de hinos, para nós estarmos trabalhando com ele na vigília, depois, durante o ano, né? Nós sempre temos adotado esta maneira para fixar bem aquilo que nós estamos propondo a fazer, né? Então não esqueça deste detalhe. Muito bem,
Então, à noite estaremos aqui às 18 horas. Terça-feira estaremos em Santa Cruz do Rio Pardo. Quarta-feira em Ourinhos, quinta em Botucatu, sexta em Agudos, sábado Lençóis Paulista. Então, domingo de manhã estaremos aqui novamente. Esse mês nós não teremos ceia, a ceia será realizada no culto de vigília, né? Nosso culto que nós fazemos será a 17ª, né? 17ª vigília, é isso, né? É a 7ª ou 8ª? 7ª, né? 7ª. Que nós temos feito desde que nós viemos para cá. Vocês já vão orando nesse sentido, né? Nesse sentido. Nós tivemos na sexta-feira, lá em Mogi das Cruzes, não porque nós tínhamos programado, né? Nós estávamos em viagem, estava próximos ali, São José dos Campos, São Paulo, e quando nós tomamos conhecimento da partida do pastor Joaquim Dias. Então, este amado irmão aí, olha, pastor Joaquim Dias dos Santos, 63 anos, né? Não demonstrava a idade, achei que ele era mais novo que eu, um pouquinho. Então, ele faleceu no dia 26, sepultado no dia 27. Ele já casou assim, maduro, né? Uns 40 anos, está um pouco, mais ou menos assim. Sua esposa bem jovem, 20 anos ou 22 anos mais nova que ele. Hoje ela está com 41 anos. 2 filhas novas ainda, em torno de 15 anos, 16 anos, algo assim. Jovens, né? Jovem ainda. De infarto, né? Fulminante. Quer dizer, nós estávamos conversando com um irmão a respeito dele, na quinta-feira à tarde, que era na hora que ele estava morrendo, ou tinha morrido. Falamos do nome dele, e que a gente esteve naquela região também. Então, 63 anos. Por aí você vê o que é a vida, né? Quinta-feira, estava com a família de manhã. Na sexta-feira já estava enterrado. Se ele teve culto na quarta-feira, a igreja viu na quarta-feira, ele na igreja no púlpito. Não sei se tinha culto de quarta lá, durante a semana. Alguns dias atrás estava no púlpito, depois já estava no caixão. A gente dizia alguns anos atrás, a gente faz parte de um grupo de pessoas que é difícil morrer, os pastores, a gente falava isso, questão de uns 10 anos atrás. Era muito difícil morrer um pastor da mensagem. Mas de lá para cá, coisa começou, né? Começou. Então, você vê que o plano de Deus não é o nosso, né? Os cuidados de Deus não são os nossos cuidados. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O ministro faz falta. Faz falta. Família, né? As 2 mocinhas novinhas, seu pai, né? Ele sempre me cobrava, sempre que encontrava com ele, conheci o meu Joaquim desde de 81, Joaquim Dias, né? Desde 81, desde solteiro, bom irmão, sempre tivemos um bom relacionamento. Ele sempre que nós encontrávamos em Goiânia, ele me cobrava. Quando é que o senhor vai lá? O senhor precisa voltar lá. Eu estive 2 vezes lá. Estive num encontro regional em Mogi das Cruzes, tempo do pastor Manuel Magalhães, que partiu também.
E também estive na igreja do pastor Manuel Magalhães, ali, pregando para ele numa escola dominical. Mais de 20 anos atrás, não tinha voltado mais lá. Então ele sempre estava me cobrando, quando é que o senhor vai lá, né? Aí na sexta-feira deu certo, né? Não do jeito que ele queria, nem do jeito que eu queria, né? Mas eu cheguei lá, né? Tinham vários ministros lá. O pastor Joaquim Dias era um excelente líder de cântico, né? Dos melhores líderes de cântico que teve em São Paulo ali, ele, pastor Valtair, e passaram por ali, viveram a mocidade juntos, né? Pastor Valtair, pastor Joaquim Dias, moços começaram na mensagem, depois assumindo o ministério. Então mais um, né, que está do outro lado. Amém? Deus pensa de um jeito, nós pensamos de outro. Ninguém pode dizer que é amanhã. O pastor Adil, naquela maneira dele, né? A gente conhece, falar certas coisas, às vezes até um tom um pouco brincando, mas é uma verdade, né? Ele até perguntou, né? Vocês já fizeram um teste já? Você já se sentiu viúvo? De vez em quando me sinto viúvo, para saber como é que é. Como é que é? Você já se sentiu viúva, irmã? Como é que é ser viúva? Você já imaginou? Sem o seu marido? Viúva, estou viúva agora. O que eu faço? O que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida, meus filhos? Fiquei viúvo, como é que vai ser agora? É um exercício bom, né? A gente se prepara para tanta coisa, ele disse, para pregar, para cantar, ensaia, né? Então, você já pensou? Como é que eu fico, viu? A pessoa pensa que vai viver, vai ficar aqui para a semente, né? 63 anos. Não podia Deus curar o coração dele, limpar as veias dele, algo que ele tinha, um problema na válvula, não sei qual era o problema, não podia? Claro que podia. Não faz falta um pastor? Faz, um pastor centralizado, ajustado ali com a sua igreja, fez uma igreja nova, muito bonita, um bom gosto que ele tem, dedicado, né? Tudo que ele fazia bem feitinho. E aí? Está vendo? Aí a irmã pensa assim, não, mas meu marido não pode morrer, meus filhos são pequenos, e daí? Não aconteceu assim com o irmão Brana? Deus não podia curar a esposa dele? A filhinha dele? Ah, não, eu não posso morrer, não. Meu marido vai ficar aí, quem vai cuidar dos meus filhos? Daí? Tudo preocupação, né? Deus tem os seus planos, né? Amém? E Deus continua abençoando a igreja do pastor Joaquim Dias, a sua esposa, a irmã Esther, né? Esther, e duas mocinhas. E a igreja, o pastor Adil estará lá hoje de manhã, tomando algumas providências pela continuidade do trabalho. Quem ordenou ele foi o pastor Adil, né, de Souza Sena. Graças a Deus, né, eles têm lá por trás o pastor Adil. Creio que vai ficar tudo muito bem encaminhado, né? Muito bem encaminhado. É bom, né? É bom. O bom é sempre que há uma continuidade. Pessoas já envolvidas ali, conhecidas. Às vezes um ministro chega de fora, de outra cidade, longe, costumes diferentes, tradição diferente. O Brasil é um continente. Nós temos aqui 4, 5 países aqui dentro. E tem gerado uma série de dificuldades. Muitos não têm dado certo. Tem até voltado, né? E o ideal seria
pessoas assim em volta, até mesmo da região ali, pessoas ordenadas pelo próprio ministro, que já está naquela linha de raciocínio, de ensinamento. Então tudo isto ajuda, né? Como nós viemos para cá também, apesar de eu não ter congregado com o pastor Assi localmente, mas nós sempre estivemos juntos, desde o meu casamento que ele fez, tal, sempre tivemos um histórico junto de viagens. A gente era muito afinado, né? Muito afinado. E graças a Deus tem dado certo, né? Mas não pensa você assim, não, vou chamar tal pastor pode vir, deixa eu dar onde? Da assistência aqui, pode vir aqui. Irmão, depois que uma igreja é desarrumada, uma região é desarrumada, é complicado, hein? Por isso que às vezes os insatisfeitos têm que tomar muito cuidado, para você não ser responsável em desestabilizar uma igreja, desestabilizar uma região. Vai custar caro isso aí. Custa muito caro isso aí. Mexer, né? Deixa Deus mexer, né? Amém? Bom, Samuel, canta para nós um hino, enquanto aí a Rádio Bandeirante vai entrando no ar conosco. Décima segunda vigília, hino de número 15. Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem
meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Não entrou ainda, irmão, aí? Estão atrasados, né? Muito bem, graças a Deus, né? Por mais este momento que nós estamos reunidos aqui. Nós praticamente terminamos a mensagem casamento, divórcio. Fizemos ela em 12, 13 escolas dominicais. Creio que deu para as pessoas comerem bem, mastigarem bem. E também mensagens em torno do assunto, em torno deste assunto, as perguntas e respostas. E ainda vamos explorar um pouco as perguntas e respostas, sendo que a nossa mente está bem fresca ainda quanto aos assuntos. E isso vai nos ajudar, né? Deus abençoe os ouvintes da Rádio Bandeirantes de Bauru, 1060 AM. Você está nos ouvindo diretamente do Tabernáculo da Mensagem aqui em Bauru. É a escola dominical. Deus abençoe a vocês. E vocês estão convidados para estar conosco hoje à noite, a partir das 18 horas. Teremos aqui uma reunião especial. Bernardino de Campos, 233, Vila Falcão. Venha para estar conosco. Deus ajude a vocês. Então, estudando esta mensagem, linha por linha, tomando o cuidado, né, de não interpretarmos nada. Mas mesmo assim precisa de revelação. Como o batismo, é a mesma coisa, diz o profeta. A pessoa pode ler Mateus 28, 19, Atos 2, 38 e não ter revelação. Então o profeta diz, casamento, divórcio, é até que Deus mostra aquilo para a pessoa. A função do pregador é levar essa conscientização à igreja. Isso está ligado diretamente a arrebatamento. Está ligado à salvação, direto, né? E o que nós mostramos para a igreja, eu quero frisar muito bem, para que você guarde isso, na linguagem do profeta, fincar bem no profundo do coração, as mensagens, perguntas e respostas, são todas antes da mensagem casamento e divórcio. Todas as perguntas e respostas sobre casamento, que estão respondidas, perguntadas e respondidas na série Perguntas e Respostas, elas devem fechar com casamento e divórcio. Se alguma ficar incompleta, fecha com casamento e divórcio. Se alguma não está muito profunda, fecha com casamento e divórcio. Amém? Então, aí, as mensagens. Aí nós vamos ver depois algumas mensagens depois de casamento e divórcio, onde o profeta fala sobre o assunto. Aí, tudo firmado em cima da mensagem de casamento e divórcio. É o casamento e divórcio, a manifestação do assim diz o Senhor, do princípio ao fim. Então, sempre observando isso daí. Observando. Você tem perguntas e respostas, mas você tem também casamento e divórcio. Não quer dizer que anula, não. Mas é uma obra concretizada, né? Amém? Concretizada. Então, nós queremos falar aqui em duas mensagens, perguntas e respostas,
sobre o assunto. Nós vamos colocar em pé para lermos 1 Coríntios 7. O próprio título do capítulo 7 é Respostas às Perguntas acerca do casamento. Para aqueles que estão casados, para aqueles que vão casar, né? Casar é uma coisa muito boa. Tão bom que Deus deu uma adjutora, né, para Adão, para que ele não ficasse sozinho. É bom que o homem não viva só. Sabendo o diabo que é uma coisa muito boa, muito importante, é claro que ele vai tentar estragar, né? E é o que ele tem feito, conseguido em muitos casos no mundo afora. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Incontinência é uma carência, né? É uma porta aberta. A mulher deixa uma porta aberta ou o marido deixa uma porta aberta. O inimigo entra. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Quer dizer, esta é Paulo falando sobre padrão, né? Nós pregamos no outro casamento falando sobre padrão. Deus tem um padrão e ele não muda. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, ou que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Então não tem por que não congregar, né? Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Está vendo, irmã? E a mulher descrente é santificada pelo marido. Está vendo, irmão? Pastor, minha mulher, vou falar, hein? Não quer saber da mensagem, de nada. É fácil, não. Viva a Bíblia, você está santificando ela, está ajudando ela. Ou vice-versa. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, que salvará a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas.
Amém? Sentai-vos, que o Senhor abençoe sua palavra. Ainda no 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, Paulo ainda diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aí perguntaram a Jesus por que Moisés tinha dado carta de divórcio. Ele disse: por causa da dureza dos corações. Mas no princípio não foi assim. Paulo veio também, usando dessa misericórdia. E por último, em relação ao casamento, através do ministério do sétimo anjo, somente os que creem na mensagem do sétimo anjo irão ter essa oportunidade. Isso é, quando você chega. Cuidado agora depois que você está. Quando você chega, é o período da ignorância. Não sabíamos, não conhecíamos, não tínhamos ensinamentos. Aí Deus, através da nuvem, da coluna de fogo, veio ao nosso profeta novamente, ao seu profeta, e disse: volte lá, diga para eles, fique como estão e não façam mais. Mais uma vez a mesma coisa, a mesma forma que Moisés usou, Paulo, pela última vez, Deus usou isto. Vamos assim dizer, abrindo um parêntese, né? Na sua própria lei, no seu próprio mandamento. E só o legislador pode fazer isso. O legislador está acima da lei. Ele tem poder para mexer na lei que ele próprio criou. Quem criou a lei da natureza foi Deus. Ele pode mexer nela se quiser. Ele pode. Toda vez que o homem mexe, causa problema. É a mesma coisa quando chegamos nesse ponto sobre o legislador. E o legislador, quando ele faz isto, ele manifesta soberania. Soberania é uma característica de soberano. Então Deus tem as suas formas de trabalhar. E nós vemos ali no tempo de Esther, né? Quando entrou na presença do rei Assuero, é isso mesmo? E ali havia uma lei no meio do povo, lei. Toda mulher que entrar na presença do rei, sem ser chamada, será morta. A menos que o rei estendesse o cetro. Ele era soberano. Ele era o legislador. Então, quando Esther entrou, quem sabe no ritual já, na ordem do palácio, os soldados, a guarda real, já devia aproximar para executar, né? Foi quando o rei estendeu o cetro, um bastão, e eles recuaram. Ela não morreu. Mas quem sabe já tinham entrado outras, tinham morrido, e depois dela outras também tinham morrido. Então observem bem essas coisinhas. Essas coisinhas. Em relação a casamento, Deus não vem a nenhum pregador e a nenhum pastor em particular. Todo pastor dessa mensagem
que for dar um conselho sobre casamento e divórcio, ele tem que saber manusear as mensagens do profeta e dizer: o profeta disse assim, o profeta disse assim. O pastor não tem que ter preocupação de fazer arranjo social. O pastor não tem por obrigação de consertar erros na vida de pessoas que elas erraram nas suas escolhas. A tua decisão, a tua escolha determina o teu destino. E não tem pastor para consertar isso. A única coisa que o pastor pode fazer, orar, para que Deus dê força para a pessoa caminhar agora naquele caminho que ela escolheu. O profeta diz: Deus, o nosso profeta dizendo na mensagem, dor de parto, Deus só vem a profetas e não a sacerdotes. O que dá força para o povo, para a igreja, é comida, alimentação. Eu sou um pastor que de vez em quando faço estudos, um apanho aqui, faço um apanhado ali, faço um apanhado aqui, ali. Isso chama-se concentrado. O concentrado geralmente é uma comida forte, mas por um momento só. Não se vive de concentrado. Se vive de uma dieta normal. E a mensagem de uma banda pregada como ela é uma dieta balanceada. Então, nós fizemos aquele estudo sobre equilíbrio, né? Equilíbrio espiritual e material. Aquilo é um concentrado. Aquilo é uma vacina. Mas não pega em todos também. Tem gente que está tão contaminada que não pega a vacina. Às vezes tem que chamar para dar outra. Você sabe que vacina tem período, né? Daí uma, depois de um mês da outra, depois de um ano da outra. De vez em quando tem que dar uma... Tem pessoa que não precisa, tem pessoa que precisa. Mas a igreja não vive de vacina. A igreja não tem que ficar vacinando todo culto. Então, a mensagem pregada, entregue do jeito que ela é o alimento. E corpo bem alimentado. Não quer dizer que não vai precisar de vacina ou de um alimento mais concentrado. Mas em caso de doença. É claro que às vezes o pastor percebe que se entra uma pessoa gripada na igreja, daqui a pouco está todo mundo gripado. O profeta fala sobre isso. Deixa uma irmã surgir, uma irmã com o cabelo meio assim, uma roupa meio assim, as outras vão indo tudo atrás. Então é uma coisa que vai alastrando, então aí tem que ter vacina. Ah, pastor, mas o senhor está pregando isso de novo? Não, mas você tem que ser vacinado também. Não, mas eu estou bom. Não, vai vacinar também. Para quem está doente é corretivo. Para quem não está doente é preventivo. Está entendendo, irmãos? É simples isso. É simples. Ele diz aqui: a mulher casada está ligada à lei todo o tempo que o marido vive. Então, irmã, eu disse isso em escolas passadas. Você tem marido vivo, está ligado a ele. Você tem esposa viva, você está ligado a ela. Você sabe como cuidar do seu marido? Como cuidar da sua esposa? Ele é vivo. Ela é viva. Tem que cuidar. 1 ano de casado, 5 anos de casado, 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado. Ah, não, agora eu sou avó.
só vou cuidar dos netos. Você tem marido vivo? Ué, quem que vai cuidar do seu marido? É você. Você tem mulher viva? Mano, eu estou há 40 anos casado, sabe? Posso nem ver a cara dele mais. Então ele está morto. Às vezes vivo, morto. Às vezes viva, morta. Então, casamento é muito bom. Por isso que o inimigo... Aí vem todo o embaraço de família, embaraço de parente, embaraço de sogro, embaraço de sogra, embaraço financeiro, marido para um lado, mulher para o outro. Mulher deixa de ser mulher para ser empregada, para ser executiva, deixa de ser mãe para ser isso, para ser aquilo, inverte os papéis, a coisa. O inimigo sabe como destruir, às vezes demora, Seu casamento está indo bem, diga: Senhor, graças a Deus. Não quer dizer que vai bem, irá bem. Você tem que cuidar. Você tem um marido vivo, cuida. Você não tem tempo, tem que ter tempo para cuidar do marido. Se sobrar, eu cuido. Foi quando eu disse: bom seria se nós morássemos todo mundo numa barraca, que nem cigano. Ia sobrar muito tempo. O tempo é 24 horas. Nós só vamos arrumando coisa. E quando sobra, ou melhor, quando falta tempo, o tempo é tirado da família e de Deus. Nunca tira o tempo do emprego. É logo, não vai receber dinheiro. Tira o tempo do marido, tira o tempo da esposa, tira o tempo da igreja. Sempre assim. Quem está por trás disso? O inimigo. E vai chegando cada vez mais coisas. Computador, televisão, computador, celular, tudo tirando tempo. Imaginou se você vivesse uma casa simples, não precisa ser de lona, não, pode ser outro tipo. Não tem azulejo para limpar, tivesse piso com tanto cuidado, tanta coisa para fazer isso, fazer aquilo, tanto cuidado com roupa, com isso, com aquilo. Tudo tem justificativa. A roupa está bem passada, comida está bem feita, comida está bem temperada. Só o relacionamento do marido com a mulher que está azedo. Uma hora é salgado demais, outra hora é insonso. É muito boa na cozinha. As roupas estão passadas, perfumadas. Só o casamento que está amarrotado. O relacionamento está amarrotado. Coice, maus tratos, palavras descaridosas. Vira um espinho. É o processo, é o caminho do divórcio. As pessoas têm limites, hein? Não, mas isso não vai acontecer. Se você está na contramão, você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Se você entra na Rondon aí, na outra rodovia, na contramão, um desvia de você, outro desvia de você, outro buzina, outro desvia, uma hora você morre. É assim. A mensagem é assim, a pregação é assim. O pastor está pregando, a mensagem está ensinando, está na contramão, a buzina, um culto aqui. Oh, pastor, o senhor está de novo buzinando? Estou buzinando, você vai morrer. Por isso que eu estou buzinando, farol alto. Sai da contramão, sai desse caminho, sai desta área de atrito, de insegurança.
Não, por isso que o casamento é muito bom e o foco do inimigo está sobre ele. Destrói a família, destrói a sociedade, destrói a nação, destrói a igreja. E a Bíblia fala disso. Na mensagem Perguntas e Respostas, de número 14, é de 61. A pergunta número 9. Irmão Brana, eu casei com uma mulher que já havia se casado antes. Nós nos divorciamos e desde então ela se casou 2 vezes. A Bíblia afirma que se desejamos nos casar para voltarmos à primeira esposa, agora devo voltar para aquela que se casou antes? Poderia eu ser livre? Outra coisa que tem que ser observada: as respostas sobre casamento e divórcio são únicas, não tem duas parecidas. Parecem que casos são iguais, mas nunca são. Quando às vezes parecem ser iguais, você vai ver que o espírito da pessoa é diferente. E não funciona. Bem, agora, meu irmão, aqui está a única maneira que você poderia fazê-lo. Agora, este é um grande assunto. Algum dia, eu desejo, se a igreja alguma vez se organizar, se endireitar a uma posição em que ela deve estar, eu digo isso com reverência. Existem 2 facções quanto a casamento e divórcio nas igrejas. Uma mantém uma facção e uma mantém outra. Ele fala isso na mensagem de casamento e divórcio. Na minha opinião, com graça no meu coração diante de Deus e de sua Bíblia, ambas estão erradas. Ele menciona isso na mensagem de casamento e divórcio. Não há nenhuma verdade ali. Se você observar o que Jesus disse, agora aqui eu tenho um irmão. Agora aqui eu tenho um irmão. Meu próprio irmão de sangue. Família dele. Família Brana. Irmão de sangue. Que está se preparando para se casar com uma mulher. E meu irmão já foi casado antes. E tem um filho com uma boa mulher. Ele chegou até mim para que eu o casasse. Eu disse, não, de forma alguma. Notou isso? Não tinha nada da mensagem bombando com a família dele. Jesus disse em São Mateus 5, aquele que repudiar sua esposa, se casar com outra, exceto em caso de fornicação, entre parênteses, pois teria de falar antes de se casar e não falou sobre isso. Pessoas que têm problema no passado, depois vão contrair o casamento. Faz com que ela cometa adultério. Qualquer que casar com aquela que foi repudiada, vive em adultério. Então não faça isto. Não, você não pode voltar para a sua primeira esposa, se ela se casou novamente. Separaram, ele casou, ela casou novamente, vivendo com outro homem. Você não pode voltar com ela se ela casou novamente. Mas se ela divorciou de você e te repudiou, então você diz, estou livre, deixe-me ler isso novamente. Aí ele vai ler a pergunta de novo. Eu me casei com uma mulher que nunca tinha sido casada antes. Nos divorciamos e ela se casou 2 vezes. Eu suponho que esta pessoa ainda permanece solteira. A Bíblia afirma que se desejamos casar para voltarmos primeiro novamente, não, Senhor. Vá até a lei de Levíticos. Agora, quem que pode ir no Velho Testamento?
Só o profeta. Nenhum pastor tem essa autorização. Tanto que a Bíblia não explica a mensagem explica a Bíblia. Então veja bem, volte até as leis de Levíticos. Você chega até aquela mulher, ela é a propriedade de alguém. Você tem se sujado, está pior do que nunca. Não, você não deve tomar de volta uma esposa que se casou com alguém mais. Está vendo? Separou, o casal separou, a mulher casou com outro homem, e voltou para querer casar com ele de novo. Parágrafo 172. Agora, poderia eu voltar para aquela que já foi casada antes e devo eu ser livre? Você é livre. Fique livre. Sim, não volte outra vez. Esse aqui é um caso específico. Você é livre. Já teve caso de irmãos da gente ter que dar esse parágrafo para ele. E ele acatou. Você fique livre, fique livre. Sim, não volte outra vez. Não, Senhor. Ela está casada com outra pessoa. Fique longe dela. Casou, separou, a mulher foi, casou com outro homem, depois separa daquele homem, quer voltar com o marido anterior. Aqui está a resposta. Isto é certo. Não, aquilo corrompe. Você compreende? Se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de entrar naquilo, mas somente para uma pergunta, meu irmão, seja quem for você. Não, Senhor, não volte a tomar aquela mulher, sendo que ela se casou 2 ou 3 vezes, desde que ela se casou com você. Isto está errado. Eu casei um casal aqui, agora contando uma experiência. Eu casei um casal aqui, diz o profeta, que há não muito tempo atrás, que já haviam se casado antes, se divorciaram e foram embora, um velho casal. Foi o irmão e a irmã Puquete. Ele está dando nome, dando testemunho em nome. É exatamente quem eram. Eles simplesmente não davam certo, e haviam pequenas brigas entre eles. Eles se divorciaram. Ela viveu tão fiel e solteira como podia viver. Ficou só. Ele viveu da mesma forma. Por quê? Aqui está dizendo que foi por causa de brigas, e não de adultério da parte dela, e nem da parte dele. Ela ficou solteira. E ele viveu tão fiel, ela viveu tão fiel e solteira como podia viver. Ele viveu da mesma forma. E após algum tempo, eles viram como ignorantes eram eles. E voltaram e queriam se casar. Eu disse, claro, mas se ela tivesse casado com outro homem, o profeta ia dizer para ele, não faça mais isso. Eu disse, claro, vem, tudo bem, é assim que você deve estar. Então eles estavam casados o tempo todo. Eles nunca se divorciaram, apenas lhe deram uns papéis para viverem juntos como marido e mulher. Isto é tudo porque eles estavam casados no princípio. Amém? A gente já presenciou casos como esse, né? De pessoas, às vezes nem ambos da mensagem, mas casais que separaram, ficaram tempo separado. Depois, quem sabe, viram que quão ignorantes eram, né? E casaram novamente, na lei. Mas ambos estavam só. Então, esta é uma
é uma maneira, né? Amém? Na mensagem Perguntas e Respostas de número 15, é a pergunta 1. Pergunta de número 1. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 15. Agora, a pergunta que fizeram, irmão Brana, isso significa que uma irmã ou um irmão está livre para casar-se novamente? Então, foi o que nós lemos, né? 7, 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chama para a paz. Isso significa que pode casar-se novamente? Essa é a pergunta. Paulo já deu a resposta. Está livre para casar-se novamente? O profeta já responde: não. Agora ele vai explicar. O Bruno tinha muito este estilo, né? Fazia uma pergunta e ele respondia sim, depois explicava. Então, no caso dessa, não, depois ele explica. Vem, não é possível compreender a sua pergunta ali e o que ele está dizendo. Eles não estão livres. Vem, aquilo entraria em contradição com as Escrituras. E as Escrituras não se contradizem em forma alguma. A Bíblia não se contradiz, nem a mensagem, muito menos. Vem, vê você, como você pode fazer a Escritura, entre aspas, lendo apenas um versículo, dizer qualquer coisa que você deseja que ela diga para encaixar em seu pensamento? Mas você tem que tomar o pensamento do qual eles falam a respeito. Daí a importância, irmão, porque as mesmas mensagens que eu tenho, vocês têm. A mesma mensagem que eu tenho, os diáconos têm, os jovens têm, os auxiliares têm, os administradores têm. E a mensagem, como eu disse um tempo atrás, é uma caixa de ferramenta. Principalmente os diáconos, eu estou sempre frisando isso, para que você não puxe para você uma carga que você não vai conseguir carregar. Como os diáconos têm contato com o povo, e às vezes o povo, além de falar das suas necessidades sociais, né, assim, ajudas e tal, às vezes abre algum comentário sobre as suas vidas conjugais e tal. Não é porque o diácono tem este conhecimento da mensagem, ou ele tem essa mensagem, que ele vai ministrar a pessoa em relação a isso. Fazendo isso, puxa juízo para si, impede aquela pessoa de chegar até o pastor. Descansa naquela palavra do diácono, sendo que ele não tem ofício sacerdotal para isso. É um diácono fora da posição. Ele está atrapalhando ao invés de estar ajudando. E é uma coisa muito séria. Não, irmão, isso aí, como eles fazem, né? Irmão, você conversa com o pastor, por favor, irmão, vai lá. Mas o diácono tem aquele costume, né? Ele prega para a pessoa, ele fala da resposta, tudo, ele fala, não, tá o seguinte, irmão, o negócio não é comigo não, vai com o pastor. Mas já falou tudo, já. Não toma para si essa honra, a não ser que seja chamado. Chega em dezembro, os cargos dos diáconos encerram todos. Não tem diácono por tempo indeterminado, não. Então, tudo isso é ensinamento.
como se eu estivesse falando a um irmão. Então você tem que tomar o pensamento do qual eles falam a respeito. Como se eu estivesse falando a um irmão, com o irmão Neville, e você me ouvisse dizer a palavra board, acho que é isso, board. Então você vai embora e diz, você sabe o que ele falou? Que nos aborrecemos esta noite. Vem? Não. Outro sujeito diz, está errado. Quis dizer que ele devia uma nota promissória e que ele ia pagá-la. Outro diz, não, ele não quis dizer aquilo, ele estava referindo-se a tábuas do lado da casa. E o outro sujeito diz, não, vou dizer-lhe algo que eu creio que ele estava tentando falar sobre furar um buraco. Vem. Você tem que verificar a conversa. Então você saberá a respeito do que está falando. Porque Paulo aqui, às vezes, está respondendo de volta a sua pergunta. Então isso aqui é o parágrafo 32, ele é usado para outros assuntos também. Às vezes eles dizem, a Bíblia se contradiz. Eu quero descobrir isto. Ela não contradiz. Estou há 32 anos no púlpito e nunca vi uma contradição ainda, diz o profeta. Vem? Ela não se contradiz. É você que a contradiz. Vem? Não compreendo-a. O Espírito Santo é um revelador. O revelador da palavra. Portanto, a contradição. Vem, Paulo escreveu aquelas pessoas dizendo, pediste tal e tal coisa. Ele não está somente dizendo que você pediu isto, ele está apenas dizendo aquilo. São-se muitas pessoas, principalmente os denominacionais de outras igrejas, quando têm interesse para defender as suas doutrinas, eles tomam a Bíblia do jeito que está. Não, está escrito ali, é assim. Mas quando não é do interesse deles, não está querendo dizer assim. Quer dizer, quando tem interesse, eles não está escrito assim. Quando não é interesse deles, não é assim que quer dizer. Não, a Bíblia quer dizer isso. A Bíblia quer dizer aquilo que ela quer dizer. Está escrito do jeito que está escrito. Assim, tem casos, parábolas, os mistérios, símbolos, aí é diferente. Precisa do autor revelar para a pessoa. Mas precisa de uma revelação específica para a pessoa entender que o batismo é nas águas por imersão, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito isso. Só existe batismo registrado na Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome, está na Bíblia. Mas você sabe o que eles chegam a usar de sacrilégio? A dizer, Pedro errou. Pedro errou? Quando Pedro estava no Pentecoste, no cenáculo, e recebeu o Espírito Santo, ele estava certo. Na porta do templo, quando o coxo levantou, Pedro estava certo, cheio de poder. Quando ele saiu da prisão, que estava preso, estava cheio de poder. E na hora do batismo ele errou. Isso é uma tonteria religiosa. Falta de respeito com a Bíblia e temor. A pessoa tem que entender, é você que está errado, o seu líder que está errado, é ele que está interpretando a palavra. Mas a Bíblia não se contradiz em nada. Pedro não errou em nada, Paulo não errou em nada, Jesus não errou em nada, a Bíblia não errou em nada. O erro está na sua cabeça. Então, eles perguntaram, nós fazemos isso assim, assim, assim. Paulo volta e diz outra vez, vem, parece que isso é uma contradição. Não é. Se você apenas ler todo o verso, todo o capítulo, você descobrirá
que ele está tentando explicar o que ele lhes escreveram. Notem isto. Tentando explicar o que eles escreveram. Agora, bem aqui, aquilo parecia que isto daria, e esta é a maneira que você entra em contradição com a Bíblia. Mas isto não é assim. Agora, parece que aqui aquela pessoa deseja saber, ou a pergunta que eles realmente querem saber. Aí ele volta na pergunta. Um irmão ou uma irmã pode casar-se ou casar novamente, estar livre de deixar sua companheira e casar novamente? Não. Agora, vamos aqui começando com o verso 10. Aos casados mando não eu, mas o Senhor. Então ele vai repetir aqui a Bíblia, Paulo repetindo a Bíblia, o profeta repetindo a Bíblia. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Vem? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Estes são os mandamentos do Senhor. Vem? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Vem? Se algum homem tem uma mulher descrente, agora observe este assunto, veja. E você lendo isso através do capítulo, você encontra o que eles pensavam. Se casamos com uma esposa e eu casei e me tornei um crente, a minha esposa não é crente, deixe-me mandar embora. Oh não, aquilo não é isto. Você não pode fazer isto. Veja, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe, isto é, não por causa do casamento, por causa da incredulidade. Não case novamente, vem, fique com ela. E se alguma mulher tem marido descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Isto é certo. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Agora, se o descrente diz, eu não vou viver mais contigo, você se tornou uma cristã, para um homem diz à sua esposa, porque você se salvou e vai sair do mundo que uma vez estávamos, eu vou te deixar. Agora, não há nada que você possa fazer em relação a isso, deixe-o ir. Ou a mulher diz a seu marido, eu vou me misturar com aquele bando de santos oradores, você agora é um crente, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu vou separar e te deixar, não saia da igreja, você deixa que ela vá embora. Um irmão ou uma irmã, neste caso, não estão sob um cativeiro. Isto é, se o seu companheiro está te colocando para fora e deseja se afastar disto, você simplesmente não tem que se segurar neles. Se querem te deixar e vão te deixar pela causa de Cristo, deixe-os partir. Mas você não pode se casar novamente. Está entendendo? É o parágrafo 41. Paulo não diz que a pessoa não pode separar. Nesse quadro aqui. Mas você não pode se casar novamente. Porém, Deus nos tem chamado para a paz. Vem? Agora, não que você possa se casar de novo. Ele já estabeleceu isso. Mas você não tem que viver com um marido incrédulo ou uma esposa incrédula se eles não desejam. Se deseja, diga. Agora, você vá para a igreja. Se você deseja descer ali, isto é problema seu. Você deseja ir à sua igreja, vá em frente. Para mim, eu não creio nisto. Eu farei qualquer coisa por você, eu não ficarei no seu caminho. Você vá em frente. Então, simplesmente permaneça ali, não sabendo que a sua vida santificada santificará aquele crente
que lhe fará com que creia. Vem? De qualquer lado, homem ou mulher. Vem? Então, nós temos muitos casos de irmãs que vieram para a mensagem, seus esposos não querem. Nós temos casos de esposos que as esposas não querem. Nós temos casos de esposas, depois que vieram, permaneceram fiel, souberam se comportar como esposa, né? De acordo com a Bíblia Sagrada, e graças a Deus hoje os seus esposos estão na mensagem, estão batizados. E a mesma coisa aconteceu também com esposas, né? Com esposos, né? Que se manteram fiéis, firmes, e hoje as suas esposas estão na mensagem. Essa é uma maneira, irmã. 1 Pedro capítulo 3, os deveres das mulheres e maridos cristãos. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, pela postura delas, conduta, sejam ganhos sem palavra, em obras, testemunhos. Estão te observando. Você veio para a igreja, a sua maneira, você mudou, você é uma mulher diferente hoje, você não era uma mulher amorosa, hoje você é mais amorosa. A escola dominical ensinou você tem um marido vivo, você tem que cuidar dele, além de passar a roupa dele, limpar a casa dele, né? Você está cuidando dele como pessoa, os seus prazeres, seus desejos, suas necessidades. Você aprendeu isso aqui, talvez sua mãe não te ensinou, a sua igreja não ensinou, mas agora ele viu que você ficou diferente, sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto do coração, isso é Cristo, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. É outra coisa difícil, porque a era é a era da mulher. Todo o sistema está levando as mulheres, principalmente não cristãs, a se desenquadrarem nisso aqui. E não quer dizer que isso não venha no nosso meio. Não venha. Mas o mundo, a cultura é para isso. É para fazer da mulher independente do homem, como se a igreja pudesse viver independente de Cristo. É um tipo. Por isso que o casamento genuíno é um tipo de Cristo e a igreja. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Irmãos, toda a harmonia, toda a felicidade, todo o conforto e segurança está ligado, em termos da Bíblia e a mensagem, em prática, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso relacionamento. Não há paz, não há tranquilidade, não há segurança, não há conforto, não há bom humor, se isso não for praticado. Se nós estamos perdendo tempo aqui. Como Sara obedecia a Abraão. Difícil, né? É muito difícil. Isso não quer dizer tolher liberdade. Mas a esposa deveria de ouvir o marido. Sabe por quê, irmão? Você é o pastor da sua casa. Nós nos reunimos, nós pregamos, nós falamos, mas não é só isso. Isso tem que ir para a sua casa depois.
o exercício disso lá dentro. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Às vezes chama Senhor, brincadeira, ironia, né? Do qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Você imagina, né? Quando o vaso mais fraco manda na casa, o que deveria ser forte está abaixo do fraco. Quando o país é conduzido por um vaso mais fraco, onde é que estão os fortes? Que condição, hein? De uma família, de uma cidade, de um país, de uma igreja. Igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedidas a não prática disso. Acontece o quê? Para que não seja impedidas as vossas orações. Por isso que às vezes nós falamos, mas por que eu não sou abençoada? As evangélicas das denominações parecem que são mais abençoadas do que eu. As irmãs podem dizer aos irmãos, mas elas não têm esse conhecimento que nós temos. E a quem mais é dado, mais é requerido. Às vezes ela ora lá e ela é abençoada do jeito que ela está. E você ora e você não vai ser abençoado. A quem mais é dado, o mais é requerido. Pense nisso. Estamos há quanto tempo nesse caminho? Nessa mensagem? 40 anos quase no Brasil. Quanto tempo você está casado, casada? Seu casamento teve um começo, tem um meio. O fim vai ser quando você se separa, ou então quando você morre. Agora, tem coisas que estão indo bem. Se não cuida, deteriora, estraga. A roupa estraga, a comida estraga, o carro estraga, o físico da pessoa estraga. Quantos males e enfermidades temos nos corpos por falta de zelo nosso, de cuidado devido nosso. Quantos problemas nós temos no casamento por falta de zelo nosso, cuidados nossos. E a Bíblia ensina, a mensagem ensina, mas nós deixamos a Bíblia, a mensagem, e somos orientados pelos nossos próprios pensamentos e necessidades momentâneas. E essas necessidades, muitas vezes, que temos momentâneas aqui, não vai ter valor nenhum no milênio. Pense nisso, irmã. Você não quer estar com ele no milênio ou é só aqui na terra? Porque o profeta disse, aqui você teve a companheira errada, no milênio você vai ter a certa. Até nisso Deus é misericordioso conosco, com cada um de nós. O plano dele é perfeito. Tudo que ele viu desde antes da fundação do mundo. Mas o dia é 24 horas. E aquela coisa nos engole. Nos engole. O diabo, quando não empurra, ele puxa. E a inversão de valores. A inversão de valores é algo tão terrível que é divulgado pela sociedade, pelos canais de comunicação, pelas novelas, pelos filmes. Hoje, uma mulher que está em casa, não trabalha, quer dizer, não trabalha fora, né? Trabalha muito mais em casa. Às vezes chega no escritório, tira a poeira da mesa, bate a máquina ali. Às vezes. É lógico, se ficasse em casa, trabalharia muito mais, né? Vai fazer um crediário em algum lugar, o que você faz? Sua função. Eu tenho vergonha de dizer, sou do lar. Tem vergonha. Não, eu sou formada nisso, eu sou tal coisa. Tem vergonha.
Diga, sou do lar. Ah, a senhora não tem emprego? Tenho. A senhora não trabalha? E como trabalho? Trabalho muito mais do que as que trabalham no banco, trabalham aqui, trabalham ali. Tá? E o duro é que aquelas que trabalham fora, quando chegam em casa, tem que fazer os serviços da casa. Aí não cuida do marido. Ali para casa de noite. Na hora que tem que estar namorando. Um dia vai, um dia vem, 1 ano passa, 2 anos passa, 5 anos passa, 10 anos passa, aí você vai ver casamento de 40 anos separando. Ah, não, foi um pernilongo que desceu aí, é um pernilongo do divórcio. Picou, separou. Ó, se tem um pernilongo desse, picou lá atrás, há 30 anos atrás. Veio matar agora. Inversão de valores. Existem valores. Faz sentido a família sentar na mesa e comer todo mundo juntos. Tem valor, tem significado. É diferente, irmão. Faz sentido. Seu marido vê você na cozinha fazendo comida, não quer dizer que você não possa comer fora e sair e tal, não quer dizer isso não. Mas a correria vai, não tenho tempo para fazer comida, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas é diferente. Tem um significado diferente. Sempre que você está no exercício do seu posto de dever, o primeiro que se agrada é o Espírito Santo. Isso aí. Fora disso, é discurso modernista com o espírito da mensagem. Mas no princípio não era assim. Notem bem isso. Ah, mas eu tenho essa necessidade, eu tenho aquela necessidade. Não, você não tem, não, você entrou nela. Eu tenho que pagar o carro, por que você comprou o carro? Eu tenho que pagar a casa, por que você comprou a casa? Eu tenho que pagar, por que você entrou nessa dívida? Eu fui obrigado. Você foi obrigado? Não, eu fui na loja lá, o rapaz pegou o pescoço e falou, você tem que comprar um carro zero. Senta aí e assina. E eu assinei. Vou pagar em 70 meses. 6 anos. Capaz de deixar até a dívida para a viúva. Você não tem essa necessidade. Você tem, para começar, você tem perna para andar. Bicicleta. Ônibus. Não vem com essa não. Não, mas eu moro a 2 quilômetros da igreja, 3 quilômetros. Tem o irmão João está aí hoje ou não? Está aí o irmão João Correia? Ele vem, não está aqui, não está. Às vezes vem sozinho a pé, lá de cima. Eu fico até preocupado, né? A bengalinha dele, andando. Comodismo. Inversão de valores. Eu sei que cada caso é um caso. Mas vamos voltar aqui para nós encerrarmos. Está faltando algumas linhas somente. Um irmão, uma irmã, neste caso, não está sob o cativeiro. Crente com descrente. Isto é o seu companheiro, essa é a sua... Te colocando para fora, se deseja afastar disso. Você simplesmente não tem que segurar neles. Eles querem te deixar, vão te deixar, pela causa de Cristo. Deixe-os partir. Mas você não pode se casar novamente. Isso aqui o profeta confirmou em casamento e divórcio. Porém, Deus nos tem chamado para a paz. Se chamou para a paz, por quê? Muitos casos dizem, meu casamento é um inferno. Você se enquadra como esposa segundo a Bíblia, a mensagem? Você se enquadra como marido segundo a mensagem? Ué, não está em paz por quê? Tem que estar em paz. Se não está. Porém, Deus nos tem chamado para a paz. Agora, não que você possa se casar de novo. Ele já estabeleceu isto.
Mas você tem que viver com um marido incrédulo ou esposa incrédula se ele não deseja. Você não tem que viver com o esposo incrédulo, com a esposa incrédula deseja. Eu vou se apartar. Então, decidiu? Então, você não pode casar novamente. Se deseja, diga, agora você vá para a igreja. Se você deseja descer, então vá. Eu não creio nisso, tal. Mas agora apenas para dizer, eu, irmão Brana, eu me casei e minha esposa é uma incrédula. E aqui tem uma irmã que eu posso me casar. Eu vou deixar esta e casar com aquela. Não. Eu vim para a mensagem, a minha esposa é incrédula. Agora encontrei com uma irmã na mensagem que vai dar certinho. Eu largo da minha, ela é descrente, e eu caso com essa. Não. Não é isso não. Não é isso não. Você tem que crer na presciência, na predestinação, num Deus que conhecia tudo, hein? Deus viu você com essa mulher desde antes da fundação do mundo. Se Ele viu você assim, Ele vai te capacitar você para aguentar isso aí. E não troca de cruz, não. A outra parece mais leve, mas tem uns cravos nela. Tem uns pregos lá. Aqui tem uma irmã que eu posso casar. Eu vou deixar essa e casar com aquela. Não, realmente não. O seu voto é até que a morte vos separe. E não há nada mais nesse mundo que te permitirá que case. Entre parênteses, na Bíblia, até que seu companheiro esteja morto. A mensagem na Bíblia não fala de morte espiritual, não. Porque aqui daria margem para entrar, como tem, já surgiu muitos ventos de doutrina no meio da mensagem de morte espiritual. Isso é certo. O único motivo, não existe um novo casamento em parte alguma, de algum modo, exceto quando morre o companheiro. Isto é tudo, vem, morre o companheiro. Você não pode fazer isso, contradizer consigo mesmo. Então apenas leia os versos, antes e depois, e você compreenderá então a respeito do que ele estava falando. Agora, isso significa aqui. Então, ele de novo vai na pergunta. Isso significa que uma irmã, um irmão está livre para casar novamente? Não, Senhor. Ele lhes explicou aquilo primeiro. Aos casados mando eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Não existe tais coisas como um crente que já reconciliou se casar novamente com uma companheira viva, a não ser que seja por causa de prostituição. Parágrafo 46. Não existe tais coisas como um crente, está falando agora, está falando dos domésticos. Então, irmão, a questão é quando você fala de pessoas que chegam na mensagem, de pessoas que estavam ali no tabernáculo Brana, casaram 3, 4 vezes, antes de casamento e divórcio. Então, quando o profeta pregou casamento e divórcio, o Senhor desceu para ele e disse, volte lá e diga, fique como estão, não façam mais. Zerou, passou uma régua para aqueles ali e para todos que vêm assim, com esse tipo de problema. Agora, por que a gente ensina, fala, rebate, insiste, para vocês os domésticos, moças que estão me ouvindo, moços que estão me ouvindo, vocês é diferente, vocês não são ignorantes. Então olhem bem, não existe tais coisas como um crente que já reconciliou, se casar novamente com uma companheira viva. Agora aqui tem outra tal, e ele segue. Isso combina tudo com casamento e divórcio. E na mensagem casamento e divórcio, ele fala 284. Esta é uma coisa muito forte. Eu não sabia como apresentá-la.
a mensagem, casamento e divórcio. Que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, algum deles casado 2, 3 vezes? Bons homens e boas mulheres totalmente confundidos. O que causou isso? Falso ensino, que nós tivemos lá atrás, mas não agora. Falso ensino exatamente. Não esperar no Senhor. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não o que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, agora, moças e moços, quando é o 285, marca aí, quem vai casar. Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a sua mulher. E a mesma coisa, esse é o seu, pelo resto da sua vida, está vendo? Mas todos que casam chegam nesse ponto? Essa moça será minha esposa? Esse moço será meu esposo? E fica pior ainda, não pensa você que todo divorciado, mesmo que casaram na mensagem, moços que separaram, divorciados, que as mulheres foram lá para fora e já aprontaram, cometeram erro, aparentemente parece que estão livres. Eu quero saber no cartório de cima, lá em cima que eu quero saber. Por isso que o pastor fala, não ponha a mão no seu casamento. Você quer casar, tomar da ceia, esse é problema seu. Quem tem que ir para o rápido é você. Não é assim. Tem casos você tem que chamar a pessoa. Aí ela caiu. Mas quem deixou a porta aberta? A mulher que anda seminua na rua, o homem olha para ela e cobiça. O que aconteceu? Ele comete adultério com ela. Aí o profeta vem e diz, quem será culpada lá no julgamento? Ela. Então esta é a revelação que tem que ter. E não quer dizer que por revelação ela é sua esposa, ele é seu esposo, que não vai ter problemas. Está vendo? Mas o que o homem ajunta, qualquer um pode separar, porque o que Deus ajunta é melhor que ninguém ouse tocar nisso. Presta atenção, sogro e sogra aí, hein? Presta atenção, sogro e sogra, hein? Mãe, pai ajeitando o casamento, separando o casamento, ajeitando namoro, separando namoro. Cuidado, hein? Viu, moça? Casamento é escolha sua, viu? Não é escolha da sua mãe, não é do seu pai. Seu pai e sua mãe só aconselha. Você tem um direito. Os pais é assim. Você aconselha seu filho, aconselha sua filha, depois ele quer ir, foi. Agora você arca com isso. Eu não vou responder por isso, nem vou ajeitar a sua vida social. Ah, a moça agora, ela é nova, né, vai ficar sozinha. Não é problema meu. Os problemas meus eu resolvo, o seu você resolve. Eu só ajudo, mas quem vai resolver é você. Porém, o que Deus ajunta é melhor que ninguém ousa tocar nisso. O que Deus ajunta, ele disse, não separe homem. Não que algum ministrado meio bêbado, ou alguma outra pessoa junta, ou algum pregador desviado, com um monte de credos num livro, que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo, e a palavra de Deus posta bem ali. Está vendo? Eu estou falando acerca do que Deus ajuntou. Agora eu vou dizer isso, eu sou muito cuidadoso no que lhes digo. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês, meus irmãos pastores. Eu não tenho essa intenção, porém sou responsável, entendendo que isso foi entregue às minhas mãos. Eu não posso reter isto. Eu não sei como divulgar isto, eu sei que esta fita divulgará. Ó, que coisa, eu me aprontarei no escritório aberto, porque aqui vem isto, está vendo? E para terminar, vamos ficar de pé? O profeta diz assim,
Ó grande Deus eterno, como te agradecemos por isto, que nosso coração esteja tão contente, que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra ti. Eu digo isto, dos 323, eu digo isto agora de modo que os ministros entendam. Isto é para os que seguem esta mensagem somente. Amém? Vamos orar, somente crer. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, as horas já passaram. O Senhor nos prendeu aqui, nos segurou por um assunto tão importante. E que o Senhor nos ajude, cada um. Se foi difícil para o profeta pregar isto, para nós é muito mais. Aquilo que o pregador não deu conta, que o Espírito Santo possa fazer isto. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Se estamos fora da posição, ajuda-nos, Senhor, cada um de nós, cada moço, cada moça, solteiros, abençoe-os, os casados, recém-casados, abençoe-os, os há mais tempo, ajude a chegar até o final. Senhor Deus, abençoe a reunião que teremos à noite, os irmãos estarão vindo para cá, as caravanas, guarda, protege de todos os males, nos dê um bom tempo, um bom retorno, um bom almoço, um bom descanso. Pedimos tudo em nome de Jesus Cristo e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Vire para o seu irmão, sua irmã, diga: Deus te abençoe, até a noite. Deus abençoe aí na Suíça, Manilceia, Moiama, Sara, em Cornélio Procópio, irmão Ayrton e Vera Meneguim. Deus abençoe.